Aleluia. Glória a Deus. Vou contar um negócio. Você pode sentar-se. Vou contar um negócio para você. Eu estava assistindo, estava aqui vendo os meninos tocando, cantando. Eu e ele fizemos parte de um... Só que na época era um coral da Clarinha. Lembra? É Manoêmia. Era nossa lá em Bom Sucesso. Estava vendo eles aqui na igreja, aqui cantando. E assim, mas fizemos parte. Hein? E teve um outro momento que eu vi assim, é hora da novidade. Né? Da última vez, eu acho que eu vim aqui, já tinha novidade ali. Só que eu não me liguei. É a hora da novidade. Aí o Josemar foi lá para dentro. Eu falei assim, o que ele vai fazer? Né? Aprendi hoje alguns passos novos, né? O do Bruno pula aqui, né? Teve em uma das coreografias que eu assim, isso se encaixa na mensagem. Mas o que estava me chamando a atenção, e que eu sei que me chamou a atenção e mexeu com o coração da minha esposa, era a alegria existente. Você percebia, você sente que algo gostoso estava fluindo do interior, do coração. Uma das coisas mais gostosas de você experimentar é estar no meio de gente alegre, de gente que está feliz. Como isso é bom, como isso é agradável, como isso faz bem. Então, estou muito feliz em estar juntamente com a minha esposa, a minha Moniquinha, no meio de gente feliz, de gente que se alegra, de gente que celebra a Deus, glorifica a Deus com muita alegria, e isso é muito bom. Flavinho, você foi um cara corajoso, viu? Flavinho foi um cara corajoso. Flavinho foi uma das primeiras pessoas que teve o privilégio de andar comigo dirigindo numa Kombi com folga. Eu novo de carteira, a pessoa que era o João da barraca, ia nos trazer para fazer o culto na quarta-feira, e o João ficou preso lá na barraca, não conseguiu vir. Aí, do meu lado estava Moniquinho, assim, Manuel, você já não tirou essa carteira, rapaz? Pega essa Kombi. E eu disse, meu Deus do céu, Avenida Brasil, um trânsito doido, eu lá. Era assim, parecia motorista de ônibus. Vim para a igreja. Cheguei aqui, a novela ainda foi maior, porque no final sempre deixávamos o Flavinho com a esposa e os 2 filhos lá em colégio. E eu disse, eu tenho que ir em colégio. Vou deixar o Flavinho. Flavinho foi corajoso, né? E ele perguntou, ainda existe a Kombi? Né? Graças. Em algum canto ela deve estar ainda. Glória a Deus, quando vocês estão felizes no Senhor, digam amém. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Deixa eu ler para você alguns versículos da palavra de Deus. Se você desejar marcar aí na sua Bíblia, deixar lá registrado, Isaías no capítulo 30, versos de 22 a 26. Domingo passado, eu preguei essa mensagem lá em Saracuruna, e durante a semana ela ficou. Aí eu preparei ontem uma mensagem para pregar hoje. A mensagem estava pronta, está até aqui eu ainda trouxe ela aqui no 30 de 22 a 26. Mas antes de sair de casa, assim, Senhor, é isso mesmo? Não é? Aí eu assim, Mônica, espera aqui que eu vou imprimir, né? Uma outra, e deixa eu repartir com você algumas coisas que foram
repartidas com o povo lá no domingo passado à noite. Durante a semana eu fiz algumas alterações, e aí você fica mexendo, a cabeça vai, no mínimo virou outra mensagem. Versos 22 em diante. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Amém. Oremos. Bendito seja o nome do Senhor, exaltado, adorado na beleza da sua santidade. Pai, oramos e falamos contigo e lhe pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, fala aos nossos corações e faz, Senhor, de nós nesta noite um instrumento de bênção para o teu povo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Se existe uma coisa que eu e você não podemos fazer, é apressar Deus, é fazer com que Deus seja urgente. Talvez você, olhando na Bíblia e lendo em alguns textos, você vai observar que em muitos deles, e o próprio Cristo usa a figura do lavrador como uma referência, como aquele que precisa estar disposto, saudável, ter ânimo, acreditar no futuro, ser resiliente, perseverante, paciente, vigilante. São muitas das atribuições deste ser. Ele precisa prover, ele precisa preparar lugar para guardar a sua colheita, ele precisa guardar sementes para a próxima época de plantação. Esse é o que planta. Eu nunca vou me esquecer de um rapaz lá em Friburgo, na beirada do rio, chorando, porque 2 semanas, estava faltando umas 2 semanas para o casamento dele, e na semana anterior caiu uma chuva daquela muito forte, choveu granizo e acabou com a plantação. E ele ia vender a plantação de couve-flor, e com o dinheiro arrecadado, ele estaria ajeitando algumas coisas e terminando de ajustar as coisas para o casamento. E ele estava chorando na porta da igreja, sentado lá no beiral da beira do rio. E eu parei para conversar com ele, e eu virei para ele: vem cá, rapaz. Comecei a conversar com ele, e resumindo: vem cá, choveu na plantação do vizinho? Choveu. Acabou com a plantação do vizinho? Acabou. E o que os seus vizinhos estão fazendo? Estão preparando a terra de novo. E você está chorando. 2 soluções: adia o casamento
ou cai para dentro sem fogão, sem geladeira, sem cama, sem nada e só love. É o amor. Não é isso? O amor não é assim? Alguém aqui casou e não tinha quase nada dentro de casa? Está respondido. Já respondeu. Não é isso? Está marcado. Ou você joga para frente, ou encara a parada e vamos reconstruir tudo. Passou-se um tempinho, descobri. Você sabe o que ele fez, não sabe? Apaixonado, irmão. Fez o quê? Casou. Né? Ele passou lá para dizer que ele casou. E foi tocar a vida dele. Você e eu não temos o poder de apressar Deus. Não possuímos. Movemos o coração de Deus. Podemos nos empenhar, podemos ter vigor evangelístico, podemos inúmeras coisas, mas tudo isto não vai trazer o que Deus planejou para um determinado tempo para os dias de hoje. E essa igreja, ela está experimentando o tempo que Deus reservou para ela experimentar. Está realizando as coisas que Deus escolheu e planejou para que ela pudesse realizar no seu devido tempo. Hoje eu confirmei com uma pessoa que morou em Brasília. Eu falei assim, é assim mesmo, é verdade, porque durante a semana eu fiquei curioso e lá em Brasília tem um período de estiagem grande, que compreende de abril até meados de julho, iniciozinho de agosto. Quando esse período acaba, vem uma chuva forte, torrencial, que alaga um monte de lugares, e que a turma diz que é a chuva do caju. E aí hoje eu confirmei lá com o irmão lá, que é meio xará do Josemar, porque ele é Josimar. Ele disse, não, é assim mesmo, pastor. É assim. E o pessoal chama de chuva de caju. Ele disse, não sei. Ele não sabia se era a chuva do caju. Eu assim, tem fundamento. Ou seja, essa chuva que vinha e que vem e que alaga, ela faz o cajueiro florescer. Ela faz o cajueiro florescer, mas ela não resolve o problema do caju, porque flores não são frutos. Depois dessa chuva torrencial, vem uma chuva que é um pouco mais espaçada e mais tranquila. Essa chuva vai fazer o fruto crescer. Essa chuva vai fazer o fruto adquirir sabor. E dependendo da chuva, ele se torna cada vez melhor. Cada vez melhor. Essa igreja já passou pelo período da sequidão, do período da escassez, do período em que a água não é abundante, no período em que, para botar uma escadinha, aquela escadinha de mármore lá, gente, um degrau. Alguém pode, dividimos a escada em degraus, e um irmãozinho aqui, outro irmãozinho ali, outro irmãozinho aqui, tá, para colocar a escadinha, o mármore na escada. Ventilador, você lembra do ventilador, Flavinho? Isaac? A gente ia botando um ventilador por vez. E como a esposa do pastor sentava do lado de cá, o primeiro que a gente botou foi do lado de lá, que era para ninguém falar que botou o ventilador do lado de cá por causa da esposa do pastor. Ainda tem disso. Aí botamos um, depois botamos do lado de cá, botamos do outro lado de lá, até colocar ventilador.
Esse tempo, diga aqui comigo, passou. Foi, mas ele foi extremamente importante. Mas se passou. Perguntei ao Flavinho, o que a gente cantava? A gente cantava o quê? Isso aí, né? Era o que a gente cantava, feliz da vida, e ele tocava aqui com o tremendão, que não é o Erasmo Carlos, mas era uma caixa desse tamanho, né? Chamada tremendão, tinha o tremendão, ainda a válvula, né? Era o tremendão. Tempo que ficou para trás. Diga comigo, louvado seja o nome do Senhor. Que com tremendão, ou sem tremendão, as pessoas iam se convertendo. E hoje você tem, não mais tremendão, mas as pessoas continuam se rendendo, porque o Evangelho não está atrelado a essas coisas. Ele está atrelado à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo vai passar, as coisas vão mudar, mas ele diz, a palavra é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Aleluias. Antigamente, para dar um aviso, era um negócio confuso, falava, agora bota a menina ali e resolvida a questão, não é assim? E se quiser mais informação, baixe o nosso aplicativo, né? Mas Jesus continua o mesmo. Jesus continua o mesmo. O processo pode mudar, a maneira de plantar pode mudar, a maneira de arar a terra pode mudar, mas eu e você não podemos fugir de lançar a semente, de regar a semente, de esperar o tempo que a semente precisa para produzir alguma coisa, crescer, vir a ser uma grande árvore ou uma grande planta. Tem que colher e tem que se programar para o ano seguinte. Sabe o que eu quero dizer com você? Você precisa fazer tudo isso. E talvez você possa estar se programando para muitas coisas. Mas já estamos no finalzinho de 2018. Você precisa ter provisão espiritual já projetada para o ano que vem. Você precisa ter projetos espirituais para o ano que vem. Você precisa ter projetos para lançar sementes no celeiro. Você precisa ter projetos espirituais para a sua igreja. Você precisa se alinhar aos projetos da igreja e dizer, poxa, eu estou nessa. Não apenas projete o curso de inglês, não apenas projete tirar a sua carteira, não apenas projete entrar em uma faculdade. Os seus projetos precisam estar também munidos das coisas do reino de Deus e do seu envolvimento na obra do Senhor. Amém? E hoje eu disse algo assim, isso é uma verdade, eu tenho que absorver. Às vezes algumas pessoas chegam, olha, eu já estou muito machucado, já estou não sei o quê, eu não quero me envolver não, porque se envolver na obra de Deus é um problema sério. A obra de Deus não é um problema. Mas dá uma dor de cabeça. A obra de Deus não dá dor de cabeça em ninguém. A obra de Deus é um privilégio, um prazer, e o Senhor aguarda com grande expectativa os trabalhadores da seara para se envolverem na sua seara. A gente tem que parar com esse negócio de dizer que a obra de Deus é um problema, que dá dor de cabeça, que eu me aborreço. Não, não é. É uma bênção, é uma bênção, é uma bênção, é um privilégio para os filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Um texto que você conhece, que está em Lucas, no capítulo 13, e o verso 16, ele vai dizer assim, Lucas, capítulo 13, verso 16. Lucas 13, 16. Quantos encontraram, digam glória a Deus. E não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha preso. E não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha preso. Esse é um versículo maravilhoso e que nos revela coisas muito importantes. Primeiro, que o autor do mal era Satanás. Segundo, quem mantinha esta mulher presa era Satanás. Terceiro, que ela deveria ser liberta. Quarto, nenhum filho da fé pode estar desprovido de libertação. Jesus, ele identifica o autor, a origem do mal, ele identifica quem mantinha essa mulher aprisionada, ele revela que a libertação era necessária, e ele traz essa informação, ela é filha de Abraão, ela é filha da fé. Eu e você somos filhos da fé, aleluias, e nenhum de nós, filhos da fé, necessitamos, devemos estar debaixo de nenhuma prisão, de nenhuma amarra. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Você crê nisso? A palavra de Deus é a verdade, ela não apenas nos informa a respeito da verdade, ela é a verdade. Jesus Cristo veio falar a respeito da verdade, revelar a verdade. É Ele quem vai nos instruir, nos ensinar que uma vez conhecedores da verdade seremos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade da palavra, a verdade produzirá vida plena, vida abundante. A verdade nos libertará. Hebreus, no capítulo 1, nos vai informar algumas coisas importantes. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Ou seja, o que Deus havia dito inúmeras vezes, muitas das vezes passou e foi. Ele envia o seu próprio Filho assim, agora essa história vai mudar. A vida dessa gente vai mudar. E é importante que a informação que o escritor aos Hebreus nos dá, ele o constituiu, ele o fez filho, herdeiro. Ele é herdeiro. O Senhor nos constituiu como herdeiros. Herdeiros do quê? Herdeiros para quê? A segunda coisa que o Senhor também nos revela é que o próprio Cristo, herdeiro de tudo, foi agraciado por Deus, pelo Pai. Foi presenteado pelo Pai. Quantos são herdeiros do reino, digam glória a Deus.
E não é o evangelho da graça, viu? Num sentido, mas é a graça do evangelho do nosso Rei e do nosso Senhor. Quantos aqui entendem que Deus deseja o seu bem? Digam glória a Deus. Jeremias declara isso, que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E a Jesus, Ele presenteou, Ele deu, concedeu o poder que está acima de todos os poderes. Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra. Ele foi abençoado, ele foi presenteado. O nome de Jesus, dotado de todo esse poder e autoridade, estava reservado pelo Pai para esse momento. Você vai olhar na história, você vai encontrar e vai ver registros que existiam muitas outras pessoas que se chamaram Jesus, mas só um possuiu o nome Jesus, dotado de todo o poder e de toda a autoridade. O herdeiro, o enviado do Pai, aquele que veio para transformar as nossas vidas, veio para destruir as obras do diabo. Ele, herdeiro e abençoado, porque isso você também já pode declarar. Nós somos herdeiros do reino, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu for morar no céu, não, você já é herdeiro aqui na terra. Você já é uma pessoa abençoada por Deus, já desde o instante em que você entregou a sua vida nas mãos dele. Mas Jesus precisou fazer algo que eu e você precisamos fazer. Jesus, ele não apenas herdou e ganhou, ele conquistou. Ele conquistou. Nós, muitas das vezes, estamos no âmbito de herdeiros de Deus. Já estamos felizes porque podemos declarar: somos filhos de Deus. Mas algo que Jesus fez e que talvez estejamos fazendo pouco é conquistar. Colossenses capítulo 2, versos de 13 a 15. Colossenses capítulo 2, versos de 13 a 15. Você encontrou? Diga aleluia. Quando estavas mortos nos vossos delitos e pecados, o que aconteceu? Ele vivificou com ele, perdoando as vossas ofensas. Diga comigo: ele me deu vida através do perdão, riscando a cédula que era contra nós, a dívida que pesava contra eu e você. Ele arrisca, e ele diz como ele o faz: cravando-a na cruz, lá no Calvário. O teu Jesus, o meu Jesus, ele crava na cruz aquilo que pesava contra nós. O peso do pecado, a dívida do pecado foi paga. Não existe mais. Dia 2 de novembro, a igreja vai sair no Clama Parque Fluminense. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Há anos atrás, o Tigrão, o bispo Carlos Alberto,
lá de Nilópolis, que nós conhecíamos ele na época como Tigrão. Anos atrás, ele botou, o título era sugestivo, né? O finado vive. Ele fazia esse evento lá na quadra da escola de samba. Ainda faz? Olha aí, ainda faz, até os dias de hoje. Na quadra da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. O finado, ou seja, aquele que vocês declaram, aqueles que vocês imaginam que estava morto, está vivo. Vivo. O grito de clama, o grito e a oração, o clamor dessa igreja e das igrejas desse bairro pelas ruas, está dizendo: existe um e está vivo, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Clama a ele, busque a ele, esteja com ele, entregue-se a ele. Ele está vivo. O peso, a dívida foi cravada na cruz. Outra informação importante: ele não apenas perdoou, conquistando o meu direito e o seu direito à vida, ele não apenas pagou para que não viéssemos viver com o sentimento de que fôssemos devedores, mas ele envergonhou aqueles que pesavam contra nós, aqueles que Apocalipse vai dizer que vão diante da presença de Deus todos os dias, os nossos acusadores, que nos acusam de dia e de noite. Mas o texto de Apocalipse vai dizer que expulso foi da presença do Senhor o acusador que nos acusava por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro, expulso foi. Expulso foi. Ele despojou, ele envergonhou principados e potestades. Ontem eu estava lá e comecei a catar lá e tinha lá no canal de história um documentário sobre a crucificação. E eu fiquei assistindo lá um pedaço do documentário. E o maior sentido, os historiadores dizem que o maior sentido da crucificação está na exposição. Na exposição. E as primeiras pessoas expostas, e a primeira prática de crucificação era uma estaca que era enterrada pela pessoa e ela ficava. Coisa terrível. Coisa terrível. A exposição, a dor por muito tempo, o sofrimento por muito tempo, a vergonha por muito tempo, a morte que vem aos poucos, que é dolorosa. E um dos grandes objetivos era provocar o medo, o terror nas pessoas que viam. Dizem eles que provavelmente Jesus viu inúmeras pessoas crucificadas, já quando criança. E ele já sabia o que lhe esperava. Ele já sabia o que estava por vir. Mas o que o texto diz para a gente? Que ele é crucificado, ele é exposto. Ele morre na cruz, mas quando ele ressuscita entre os mortos, vai nos informar a palavra de Deus, que é ele quem vai e desce e toma as chaves da morte e do inferno.
Ele triunfa sobre o diabo, ele triunfa sobre a morte, ele triunfa sobre as potestades, ele triunfa sobre os principados, ele triunfa sobre todas essas coisas. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai revelar para nós que ele não apenas faz isto, mas ele agora expõe a vergonha àqueles que o expuseram. Ele coloca em condição igual aqueles que um dia se levantaram contra ele. Aleluias! Quando isso veio para a minha mente, eu falei assim: puxa, que coisa maravilhosa, rapaz! Que coisa fantástica! Ele já deu a resposta para Satanás. Não ficou para amanhã, não. Ele deu resposta imediata para o nosso inimigo. Temos muita facilidade para entendermos que nós somos herdeiros de Deus. E quantos podem dar um glória a Deus por isso? Possam dar um glória a Deus, um aleluia. Somos herdeiros do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Somos filhos amados do nosso Deus, abençoados por Ele, mas Ele também deseja que eu e você possamos ser conquistadores no reino de Deus. Ele é o cabeça e a sua igreja é o seu corpo, que avança, que conquista, o corpo que traz o conhecimento ao mundo do que nós herdamos. Você não apenas herdou uma casa nos céus, em ruas de ouro, você herdou a autoridade do nome de Jesus, você herdou o poder curador, você herdou o poder libertador, você herdou a alegria do reino, a paz do reino, você herdou a mansidão do reino, a resiliência do reino, você herdou a disposição do reino, você herdou a fé do reino, você herdou as virtudes do reino do Filho, do amor do nosso Deus. Ele nos libertou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. As coisas velhas já passaram, e diz a palavra, eis que tudo se fez novo. Dia 2 de novembro, você e eu não podemos ficar visitando a velha natureza, que a gente visita não é só no dia 2 de novembro, a gente visita a velha natureza, não é? Diga comigo, não existe um cemitério, muito menos um túmulo, para a minha velha natureza. O batismo, no primeiro batismo que você já passou, que é o batismo da inclusão no reino, você deixou de pertencer ao império das trevas e você foi imergido, inserido no reino de Deus. Aleluias. Acabou. Diga assim, você já está batizado, irmão. Aleluias. Aceitou Jesus? Imediato. Deixa de ser cidadão das trevas e passa a ser cidadão do reino. Você morre para o mundo e você ressurge, você vem à vida no reino de Deus. Não dá para ir visitando as cebolas do Egito. Melhor codorna e maná do que cebola no Egito. Melhor a cobertura das estrelas do que uma tenda no Egito. Não busque as cebolas do Egito. Não busque. Ah, que saudade daquele tempo. E devia ser um bafo danado, né? Esquece essa velha natureza. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele envergonhou, Ele
colocou por debaixo dos seus pés aquele que se levantou contra ele. Triunfou Jesus na cruz. Quando nós lemos a respeito daquela mulher, 18 anos, padecendo, Jesus olha e diz: isso é inadmissível. Ele realiza o milagre. Ele traz libertação a esta mulher, mas ele é censurado. Ele é censurado porque o dia não era propício aos homens, aos olhos dos homens. E ele diz: o que é isso? Vocês não desatam os seus animais para dar de beber? Como pode esta filha de Abraão estar aprisionada há 18 anos? Ele está dizendo: ninguém desatou os laços que a prendiam. Muitos de nós não estamos desatando as cordas que estão mantendo pessoas amarradas pelo diabo, porque achamos que não é tempo, que não é propício. Diga comigo: todos os dias, em todo tempo, há necessidade de libertação, de vida. Jesus estava dizendo: ela precisa viver. Ela precisa viver. O diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus estava falando a verdade? Então diga comigo: eu em Cristo estou debaixo da vida que Cristo deseja para mim. Amém? João capítulo 3 vai dizer para a gente: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10, mas no capítulo 3, ele já antecipava que assim se manifestou, para esse propósito, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, destruir as obras do diabo, conquistar espaço, conquistar espaço, conquistar espaço, e como as meninas fizeram aqui, conquistar espaço. A outra ainda deu um chute, como que dizendo: chega para lá, abre espaço. Eu estou a serviço do reino. Era Jesus dizendo: deixe a religiosidade de vocês de lado, porque eu estou a serviço do Pai. E a vontade do Pai é maravilhosa. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Não é da vontade do Pai que esta filha de Abraão esteja presa há 18 anos. Não é da vontade do Pai que eu e você possamos viver amarrados e presos durante toda a nossa vida. A vontade do Pai é que aquele que encontre o Filho tenha vida e vida abundante. Bendito seja o nome do Senhor. Atos capítulo 10, verso 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e com virtude, o qual andou ele fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluias. Deus é contigo? Deus é com a sua igreja? Tem certeza? Quem disse isso? Ele: estarei convosco todos os dias. O Pai era com ele. O Pai é contigo. E ele disse: eu mesmo estou com vocês. E mais,
enviarei o Espírito Santo. Aleluias. E Paulo é Paulo que vai dar uma catucada, né, na gente. Num versículo que eu gosto demais: se habita em você, se está em você o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará os vossos corpos mortais. Paulo deu uma catucada e diz assim: vocês estão ou não estão? Se vocês estão, está o Espírito Santo em vocês, e se o Espírito Santo está presente na vida de vocês, vocês possuem vida abundante, vida em abundância. Porque eu desci dos céus, Evangelho de João capítulo 6, verso 38, porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai não era um povo escravizado, a vontade do Pai era um povo liberto, abençoado e feliz. A palavra de Deus vai nos revelar no livro de Jó que ele usa uma expressão para dizer: aquilo que eu temia me aconteceu, veio sobre mim, o que eu receava aconteceu. Os teus medos, os meus medos, as nossas impossibilidades, as nossas formas de enxergar, e muitas das vezes não apenas de enxergar, mas de ficar martelando na mente, e muitas das vezes ainda vem à tona pelas nossas palavras, revelam o que está cheio no nosso coração, o que está cheio no nosso coração. E muitas das vezes o nosso coração está cheio de temores, cheio de temores, cheio de temores. O que eu temia me veio, e o que eu receava aconteceu, disse Jó, capítulo 3, verso 25. Mas olha o que diz o texto da palavra, que vai nos conectar lá no início da nossa meditação com o capítulo 30 de Isaías. Números 33 diz assim: mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, orientação do Senhor ao seu povo. Se olha, vocês vão enfrentar essa gente aí, limpa tudo, abre espaço. Números 33, verso 55. Então, os que ficarem, os que permanecerem, vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que vocês habitardes. Ele estava dizendo: olha, vocês vão precisar fazer uma limpeza nessa história. Limpe tudo, joga tudo fora, põe para fora, tira da tua casa, tira da tua terra, tira da tua fazenda, tira da tua vida, tira dos teus pensamentos. Porque o que você permitir que fique, será como espinho nos teus olhos, como aguilhão que os amarra, que os maltrata. E algo interessante, vai limitar o espaço da tua produção, da tua alimentação, do teu sustento. A importância de nós efetivamente acreditarmos que somos uma nova criatura, que você não é mais cidadão do reino das trevas, que você é cidadão do reino de Deus. E para isso é necessário crermos no poder do nome de Jesus, crermos na obra vitalícia do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nos apropriarmos daquilo que a Bíblia nos diz, que somos seus filhos, somos herdeiros de Deus, fomos chamados para Ele, para reinarmos com Ele e para com Ele conquistarmos nesta terra.
O texto de Isaías nos dizia: e terás por contaminadas a cobertura das tuas esculturas de prata e a cobertura das tuas esculturas fundidas de ouro. Deixa eu lhe dizer, tem muito crente com imagem coberta dentro dos seus guarda-roupas, escondidos e guardados nos seus corações. Guardados lá no coração. Tem muita gente que está dando glória a Deus, mas tem lá a fitinha do Senhor do Bonfim, que um dia ganhou e deixa ela guardadinha em algum canto. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas vai buscar os conselhos da vovó, por via das dúvidas. Pode ser que funcione, está atirando para tudo quanto é lado, está tentando todas as coisas para ver se dá certo. Afinal de contas, se uma delas funcionar, estou livre. Eu não sei se Isaac vai lembrar, ou Flavinho, Mônica lembra, não sei se alguns vão lembrar. Teve uma situação de um rapaz que estava endemoniado lá no São Bento. Ele havia recebido de presente alguém lembra aqui? Uma cabeça de porco. Recebeu uma cabeça de porco de presente do pai, no dia do aniversário dele. E aí, no decorrer da semana, ele voltando da casa da noiva, lá na Presidente Kennedy, ele largou o carro parado lá na beirada da pista e ainda tem ali perto aquela vala lá, né? E mergulhou para dentro da vala e ficou que nem um porco dentro da vala. E aí uma das irmãs aqui da igreja, pessoal da família que morava no São Bento, pastor, perguntaram se o senhor pode ir lá. Só que estava cheio de pai de santo, cheio de gente fazendo trabalho lá, trabalho para tudo quanto é lado. Eu assim, não vou não. E aí expliquei por quê. Sabe por que eu não vou? Afinal de contas, se ficar bom, quem foi que libertou? Avisa o seguinte: o dia que eles mandarem a turma embora, eu vou. Ou você confia em Deus, ou confia no diabo. E virei para a igreja e disse: olha, vamos orar. Nós vamos orar. E ficamos orando aqui, e falando com Deus e orando. Um dia ela chegou aqui: pastor, olha, pediram lá para o pessoal abandonar, largaram tudo, o senhor pode ir lá? Posso. Era um culto de meio de semana, deixei Mônica em casa com a Juliana e um irmão aqui da igreja, o Rogério, lembra? Rogério, afinal de contas, levei comigo um escudeiro grande, forte, né? Rogério, não, deixou a Rosana em casa com as crianças e viemos os dois aqui para a igreja. Passamos a noite aqui em cima orando, eu e ele, orando e falando com Deus, em vigília, orando. Não deu nem tempo o povo acordar, 7 horas da manhã já estava lá. Bom dia! E quando nós chegamos naquela sala, era um rapaz deitado numa cama que tinha na sala, amarrado os pés, amarrado as mãos amarrado aqui com um lençol. E eu disse: por que ele está assim? Porque se soltar ele quebra tudo e bate em todo mundo. Então solta ele. Solta. Porque esta mulher está aprisionada há 18 anos. Por quê? Para quê? E passamos a manhã ali orando por ele. Mas por que eu trouxe isso à minha mente nesse instante? O Espírito Santo é fantástico, né? E a gente orando e... cadê que o demônio vai embora, rapaz? O demônio lá. Aí eu virei para o Rogério: Rogério, você assume aí, fica aí? Fico. Deixa eu orar nessa casa. Aí eu comecei a orar na casa, fui andando pela casa, vai no quarto, vai aqui, vai ali, e ora na cozinha. Aí tinha uma porta que dava para um quintal. Eu assim, é o quintal, assim.
Vou no quintal também. Vou orar no quintal. E fui para o quintal orar. Daqui a pouquinho o Espírito Santo vai aqui. Lá perto da árvore, um monte de buraco, um monte de coisa enterrada. Está quebrado, está amarrado. Isso aqui. Estou voltando. Quando passei na cozinha de novo, eu virei para a mãe dele assim: não tem mais nada? Ela disse: não tem mais nada. A senhora tem certeza que não tem mais nada? Não tem mais nada. E o Espírito Santo tem. E eu na cozinha olhei em cima do armário. Eu olhei para ela: tem. No nome de Jesus, tiramos aquele negócio de lá, acabamos com aquele negócio de lá. Quando terminamos, lá na sala está o Rogério. Glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. Ainda tinha coisa escondida. Ainda tinha coisa escondida. Será que não tem nada escondido na minha e na sua vida? Será que não tem? Para você pegar esse pano que está cobrindo essa estátua de prata, esse pano que está cobrindo essa estátua de ouro, que está lá escondido, pegar esse pano sujo, que é o que diz a palavra, e lançá-lo e diz: sai fora daqui, eu não te quero mais. A verdade é que eu estou servindo a Deus, mas eu ainda tenho um pezinho que me amarra lá atrás. Existe um tempo para uma igreja que é semente, uma igreja que cresce, uma igreja que amadurece, e esse tempo já passou em muitas situações na vida da igreja de Nova Vida do Parque Fluminense. Mas existe uma coisa que nunca pode faltar: todos os anos a chuva boa precisa cair nesse lugar e fazer o cajueiro florescer. Todos os anos a chuva precisa cair nesse lugar e fazer o caju crescer e amadurecer e ser um caju doce. Palavra doce, palavra com poder, palavra que liberta, palavra que restaura, palavra que traz vida, que traz paz, que traz alegria. Palavra que revela que somos herdeiros, filhos e conquistadores do reino de Deus. A igreja é embaixada, a igreja é lugar da presença do Pai. Aleluias! E nós estamos neste lugar representando o poder do reino de Deus. Será que não tem nada escondido? Nada. Fora daqui. Diz o texto, em Números: lançarás fora tudo, não deixe nada, lance fora tudo, porque se você permitir que permaneça alguma coisa, será como espinho nos teus olhos. E lá no texto de Isaías diz assim: fora daqui, fora daqui. Decisão, decisão, decisão. Poxa, eu estava feliz aqui vendo os adolescentes e olhos fechados, erguendo as mãos aos céus, cantando, gente dançando, você celebrando. Aleluias! Herdeiros, 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 filhos felizes. Mas você também precisa decidir ser um conquistador no reino de Deus, porque Ele nos chamou para a sua perfeita e maravilhosa obra. Fora daqui, eu sou herdeiro. Aleluias. Volte-se para as estatuetas que estavam escondidas, diga: fora daqui. Eu sou herdeiro, eu sou filho, e eu a partir desse instante começo a ser conquistador. Eu não dependo mais de ti. Vamos ficar de pé? Eu me lembro de um dos livros do bispo Roberto, e ele conta a experiência de uma jovem nas Filipinas, que os demônios que tinham e tomavam o corpo dela,
mordiam e aparecia no corpo dela a marca das mordidas. Ela então foi levada e mantida encarcerada. E o bispo Roberto, lendo no jornal a respeito, porque a notícia era: a fera das Filipinas volta a atacar, ele pediu permissão para visitar essa jovem encarcerada. Chegando lá, expulsou os demônios, e ele disse o seguinte para ela: olha, eles vão querer voltar. Eles vão querer voltar. A Bíblia diz que a minha casa precisa estar ocupada, morador novo, Espírito Santo. Mas ele deu uma orientação para ela: agora você já tem, você já aceitou Jesus, mas quando eles chegarem, eu não vou estar aqui para expulsá-los, mas você precisará usar a sua fé e a autoridade do nome de Jesus e dizer para esses demônios: fora daqui, fora daqui. Não é mais a oração do teu pastor, não é a oração dos teus pastores, não é mais em muitos momentos a visita do diácono na sua igreja, não é mais em muitos momentos a oração da sua mãe, não é mais em muitos momentos a oração da sua avó: a minha avó está orando por mim. Existe um momento em que você precisa ser o agente de conquista. A oração tem que ser a sua oração, a autoridade tem que ser a sua autoridade. É o tempo de crescimento. Deixou de ser flor para ser caju maduro. Caju maduro. E que ainda faz mais: guarda a semente para a próxima plantação, para a próxima colheita. Ainda guarda para frente. Guarda para frente, dizendo: se vier outra batalha, estou eu aqui de novo. Eu disse lá na igreja que se o coiote do Bip Bip, você lembra do coiote do Bip Bip? Se o coiote fosse crente, ia ser um crente arretado, porque ele não desistia. Ele se dava mal, mas se levantava e aprontava outra. Se fosse um crente, ia ser da crente arretado, quer dizer: o diabo vem, mas eu continuo na minha perseverança e com o meu propósito. Aleluias. Diga comigo: no nome de Jesus, fora daqui. Eu sou herdeiro com Cristo. No nome de Jesus, fora daqui. Eu sou abençoado pelo Pai, sou chamado de filho de Deus. A chuva vai cair sobre a minha terra. Fora daqui. Eu estou conquistando em Cristo e com Cristo. Fora daqui. Toda a dívida foi paga. Fora daqui. Toda amarra foi arrebentada. Fora daqui, Satanás, pois tu não possui o direito de me manter preso. Fora daqui, pois eu uso o poder do nome de Jesus. Fora daqui, pois eu uso a autoridade do Cristo, não como um amuleto, e sim como possuidor, pois disse Jesus: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fora daqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Exalte ao Rei, celebre ao Rei, engrandece ao Rei, no nome
no nome de Jesus. Aleluia! Oh! Santo, santo, santo! Igreja do Senhor! Igreja do Senhor! Povo de Deus! Povo santo! Aleluia! Ei! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando você tomar um suco de caju, lembra dessa mensagem. Quando por acaso assistiu o Bip Bip, lembra dessa mensagem. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo vai trazer à sua mente, todas as vezes que forem necessárias, a lembrança de quem nós somos, de quem você é em Cristo Jesus, a quem você serve. Aleluia. Não mais escravo, livre. Não mais com coisas encobertas. E não tenha nenhum medo, nenhum receio, porque Jesus não censurou aquela mulher dizendo: como pode essa filha de Abraão, no sentido de lançar culpa sobre ela? Não, Ele não vai fazer isso com você. Muito pelo contrário, Ele vai dizer: filho meu, vem, vem. Vida em Cristo para a tua vida. Vida nova em Cristo para a tua vida. Vida nova em Cristo para a tua vida. No nome de Jesus, todas as suas emoções, todo o teu corpo, todo o teu ser, todo o teu ser, vida nova, vida nova. Enfermidade, fora daqui. Aleluia. Opressão, insônia, pesadelo, espírito que atormenta, fora daqui, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Depressão, fora daqui, fora. Você é abençoado do Senhor, você é abençoado do Senhor, você é abençoado do Senhor, você é abençoada do Senhor, você é uma bênção, você é uma bênção. Aleluias. Caju maduro. Aleluias. Vamos lá, Josemar, sobe aí. Deus abençoe a sua vida ricamente. Deus abençoe a sua vida ricamente. Deus te abençoe ricamente. Você vai sair daqui diferente, né? Vem cá, Bruno, vamos louvar a Deus, né, irmãos? Na presença dos anjos, na presença dos homens, né? Hoje é tempo de louvar a Deus. Se você não precisar sair, não sai não, já estamos terminando. Mas vamos, né? Você vai na cantina depois, nós vamos louvar a Deus. Um culto desse não pode acabar com Deus te abençoe simplesmente. É um culto de celebração, porque no meio dos louvores Deus habita, no meio dos louvores Deus age, no meio dos louvores vidas são curadas, transformadas. Amém?